Mais uma tentativa da CBF em acabar com o nosso futebol. Mas seria uma tentativa benevolente esperando dos presidentes Edinaldo Rodrigues? É uma tentativa mesmo de acabar com a conduta antidesportiva ou seria só uma cortina de fumaça pela situação que a CBF está passando? Vamos discutir aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais e eu conto com você. A CBF, ontem, no dia 5, soltou um comunicado e enviou um ofício para os clubes dizendo o seguinte: aqueles que tiverem seus jogadores, seus atletas subindo na bola vão sofrer punições através de cartão amarelo e, inclusive, falta marcada para o adversário. A princípio, quem olha isso, lógico que a gente vai ficar espantado e poderia, a alma mais ingênua do mundo, acreditar que seria algo para evitar confusões, visto que essa lei é criada com base em dois acontecimentos que ocorreram no futebol brasileiro recentemente. Há 2 semanas atrás, o Memphis Depay subiu na bola no final do jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Podando ali alguns minutos, ele vai lá e sobe e gera um princípio de confusão. E principalmente o Soteldo jogando pelo Santos contra o Vasco. Em outubro de 2023, quando o Santos vence por 4-1, ele sobe na bola e gera uma confusão absurda. Quem poderia vir de fora e acreditar que esse ofício soltado pela CBF seria para conter danos dentro de campo, tem que ser uma alma muito caridosa, uma alma muito pura, para realmente acreditar que isso é só um ofício esportivo. Porque, através disso, nós temos duas análises. Está destruindo o futebol brasileiro fazendo isso. Está destruindo o futebol de maneira geral fazendo isso. Porque o futebol, ele é movido não só por paixão, mas ele é movido pela quantidade de interesse que aquele jogo gera. Se você não tem nada de diferente, se você não tem nada que possa movimentar aquela partida, é claro que ela vai perder o interesse popular. E tendo menos interesse, vai gerar menos audiência. Menos audiência, menos dinheiro circulando. E com isso o produto vai minguando, porque quanto menos dinheiro circulando, menos os clubes recebem, etc e tal. Não tem a qualidade que se espera. O mínimo que se tem que ter é o interesse ali. O futebol que hoje é marcado por uma maneira monótona de jogo, e isso eu já gravei vídeos aqui no canal, do quanto a evolução tática, por mais que melhore a qualidade técnica, perde o interesse, porque fica tudo muito pasteurizado, fica tudo muito igual. Não gera tanta emoção, porque você não pode fazer nada. Qualquer coisa é motivo de ofensa. Qualquer coisa as pessoas elas se sentem machucadas e falam que tudo está ofendido. Ao ponto de você subir na bola e o jogador se sentir ofendido, ao ponto da sua maior entidade nacional do futebol emitir um ofício para evitar com que isso aconteça. Vamos pegar um exemplo aqui, Brasil e Argentina, que aconteceu recentemente. Algumas pessoas poderiam assistir, algumas eu digo muitas, sim, poderiam assistir. Mas esse jogo só ganhou algo a mais, só ganhou uma audiência que se esperava devido ao Rafinha protagonizar aquela fala para o Romário, dizendo que, olha só, a gente vai para cima deles, vamos dar porrada neles. Isso aí gerou uma comoção na Argentina muito grande. E gerou uma comoção também nos brasileiros esperando com que aquilo acontecesse dentro de campo. O que eu estou querendo dizer? Gerou um fator emocional que sobrepôs a qualidade de diferença técnica das duas equipes. Porque se não houvesse isso, o interesse ainda seria alto, mas seria muito menos o que aconteceu. Ou seja, teve algo que cativou a atenção das pessoas, fazendo com que elas assistissem a partida. E o espetáculo, a firula, o drible, ele faz parte do jogo. E não só usando o argumento, por exemplo, saudosista, mas realmente, antigamente, as partidas elas tinham muito interesse porque tinham algo a mais além da qualidade técnica. Era semanas e semanas antes de um clássico importante, os jogadores dando entrevista, falando, vou driblar mesmo, vou dar caneta, vou dar o troco dentro de campo, a torcida ia lá, comprava o barulho. Então, assim,
Existem coisas que não podem ser tiradas, e quando você faz isso, você está matando o futebol. Você está passando um recado: olha só, você não pode driblar, você não pode fazer nada, daqui a pouco, do jeito que está indo, fazer gol vai ser uma ofensa também, você não pode fazer. Porque senão você corre o risco de ferir emocionalmente aquele atleta. Mas quem de fato está dizendo isso? Porque a partir do momento que você regula, baseado em o que o outro pode sentir e não deixou acontecer, cara, você está passando um recado: olha só, eu vou decidir o que você pode sentir ou não. Mesmo você não gostando daquilo que foi soltado, no caso do ofício, não interessa, está dito. Ou seja, o interesse vai ficando cada vez mais baixo. E não é por acaso que a gente faz comparativos com outros esportes, que o nível de interesse vem baixando. Porque não tem algo que cative as pessoas, como, por exemplo, a audiência da NBA diminuindo cada vez mais. Já estão preocupados com o formato da NBA, de muitos jogos, jogo muito igual, que não tem algo diferente. As pessoas estão deixando de assistir. E a mesma coisa vai acontecer com o futebol. Ao ponto do Memphis Depay, ele vira público, depois da partida contra o Vasco, e fala: olha só, o Brasil é o país do futebol. Eu vim para cá por conta disso. Por que estão fazendo isso? Por que estão matando o nosso jogo? É uma tentativa de deixar o esporte cada vez mais chato. E isso é verdade. Porém, se fosse só isso, estaria completamente errado, mas ainda teria alguma sustentação. O problema é quando isso justamente é soltado tempos depois dos ocorridos de fato acontecerem. Eu tô falando do Soteldo fazer isso contra o Vasco em outubro de 2023 e o Memphis ter feito isso contra o Palmeiras há 2 semanas atrás. Por que isso está sendo soltado agora? Não por acaso, essa semana, a revista Piauí soltou uma reportagem onde expõe todas as falcatruas que a CBF vai lá e faz para os seus convidados. 49 pessoas recebendo milhões e milhões de reais, sendo bancados nas suas viagens, segundo a revista Piauí. Onde você vê aumento de salários de presidentes de federações, aumenta em 4 vezes, e explicando por que o presidente Edinaldo Rodrigues ele é uma pessoa tão acalorada, tão unânime nesse meio. Quando se solta uma reportagem como essa, uma reportagem onde tem dados, tem perguntas, tem fatos, você vê que tem algo errado aí. E quando um dirigente ele é confrontado com isso, ele precisa abafar a situação. Abafar a situação é fazer aquela chamada cortina de fumaça assim. Ou seja, você está sendo confrontado, você está sendo duramente questionado por todo mundo, você não tem para onde fugir e você solta esse ofício para poder abafar a situação. Mesmo que esse ofício seja para prejudicar o futebol, para prejudicar o espetáculo, para ferrar a audiência no futuro, o que importa é a minha imagem estar limpa. O que importa é eu abafar as críticas e mirar para outra coisa. Que venham críticas, mas que venham críticas diferentes. E não críticas àquilo que eu estou fazendo e que não querem que descubram o que eu estou fazendo. Aqui é uma opinião, não é uma constatação. A sensação que passa é que a CBF soltou isso de propósito para poder abafar o que foi dito essa semana. E aqui é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque, como eu disse, você toma uma medida que ferra com a audiência, ferra com o interesse público no produto, naquilo que move elas como um refúgio também, que faz com que o futebol seja pasteurizado, que faz com que o futebol fique monótono. Mas o que importa no final
É a imagem desses poderosos estar clean. Não importa se eu vou ferrar aquilo que eu juro estar defendendo, mas o que importa é a minha imagem estar mantida. E aqui a gente vai por um caminho extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Eu espero que dos clubes não vão fazer nada, não vai fazer absolutamente nada, porque os clubes estão fechados com o presidente da CBF, as federações não vão fazer nada, é claro, porque as federações estão fechadas com a CBF, mas o que eu esperava de fato é que os jogadores tomassem uma posição. E infelizmente, eles não vão tomar uma posição. De um campeonato brasileiro, que se a gente for pegar 2023, teve uma média de 28 faltas por jogo. O campeonato brasileiro, onde tem arbitragens muito ruins, porque os árbitros não são profissionalizados e também os jogadores não colaboram para isso. Onde você tem gramados irregulares, irregulares eu digo, uns são muito bons e outros são muito ruins, não consegue ter um padrão mínimo de sustentação. Onde tem clubes que precisam de ajuda da CBF, ela vai lá e solta isso, como se isso fosse ajudar. No mínimo, é muito estranho. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau.